A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo, beleza? Vamos aí gravar mais um vídeo. Hoje eu vou embasar meu vídeo com o Lamartine Pozzella, né? Alguns de vocês devem conhecer aí do YouTube, né? Ele é colega do pastor Tony Júnior. Dando uma ressalva aqui, irmãos, que eu estudo com várias pessoas assim, só que o que eu faço? Eu colho e entendo uma coisa. Às vezes a pessoa até pergunta pra mim, né? Ah, você fala contra a religião, fica seguindo o pastor no YouTube, não dá pra entender você, irmãos. Entenda, no YouTube, por que nas igrejas eu não vou mais? Porque nas igrejas eu não posso questionar, eu não posso, eles não aceitam você contestar ele, porque o cristão ele tem que ser, como que eu falo a palavra lá, gente? Questionador, questionar o que está errado. Você estuda a Bíblia, você vê alguma pessoa falando que está em desacordo, e você fala para a pessoa, mas nas igrejas ele não admite. Ah, você veio para ensinar ou para aprender. Então Deus me tirou desse lugar para me beber direto da fonte que é da palavra. No YouTube, pelo menos eu escolho o que a pessoa está falando, não importa quem está falando. Às vezes a mesma pessoa, ela ensina que está tudo de acordo com a palavra, e em outro estudo ela tem coisas erradas. Entendeu? Às vezes é por má intenção de enganar mesmo, às vezes não é por querer enganar, é por erros que todos nós podemos cometer. Aí a gente tem que ter o discernimento. Tem líder religioso, raríssimas exceções e denominações que ensina a Bíblia, denominações que pregam de acordo com a Bíblia, tem, mas é raro, a maioria está corrompida, porque é a falsa noiva, né? A verdadeira é o corpo de Cristo, que é a igreja, não é essa daí. Mas enfim, se vocês querem frequentar denominações, só compare com a Bíblia que o líder da sua denominação prega. E não é porque ele é o seu líder que você tem que acatar tudo que ele fala e aceitar se está em desacordo com a Bíblia. Entendeu? Você tem que honrar o líder, sim, mas de acordo com o que ele prega com a Bíblia. É igual os governantes. Se o governante faz corrupção, você vai ficar de acordo só porque ele é quem governa? Não, você tem que respeitar, agir de acordo com a lei, andar na lei, mais do que tiver de acordo com o que a Bíblia ensina que é justo. Entendeu? Então você tem que ter esse discernimento. Da mesma coisa eu faço. Porque até Paulo, os bereanos, foi comparar o que Paulo falava se estava de acordo com as escrituras. Por isso foram chamados de mais excelente. Paulo era um grande apóstolo. E era um apóstolo correto do Senhor Jesus depois que ele se converteu. Ele não distorcia a palavra, mas foram comparar. Então é assim que todos nós temos que fazer. E é assim que eu faço. Por que eu escuto o pastor? Não escuto em denominações, mas escuto na internet. Porque na internet eu tenho liberdade de aceitar ou não o que ele fala. Lá dentro da denominação não, entendeu? E eu não posso manifestar os meus dons lá dentro. Eles não permitem, eles que querem dirigir, que dom você vai se manifestar. Quem dá dons e dá dons para você se manifestar é Cristo. É Cristo que determina quais os dons que cada membro do corpo dele vai ter. Entendeu? Ele distribui como ele quer. Não é um líder religioso que vai determinar o seu dom. Tem gente que nem tem dom daquilo e o líder fala, ó, vai operar nesse dom aqui. Não é assim que funciona não, irmãos. Os dons são dados por Cristo, não é um pastor líder de denominação. Pastor já diz que é quem aponta para a palavra, aponta para Cristo. Então eu vou pegar os ensinos, vou dizer o que está certo, o que está errado, para dar orientação para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver se não vai ficar grande. Se ficar grande, aí eu vou desistir desse vídeo aqui. Que demora muito, ele dá muita volta nos ensinos. Das doutrinas para poder rebater. Eu vou falar de algumas doutrinas aqui que estão correndo na internet. A primeira eu fiquei pasmo, tá? Porque isso saiu da boca de uma pessoa que notoriamente é conhecida como um estudioso e tal. Não vou citar o nome dele, até por uma questão de respeito, mas ele disse que Jesus é o arcanjo Miguel. Não é uma doutrina seríssima. Porque arcanjo Miguel, os anjos foram criados, né? Jesus é Deus. Jesus não foi criado. Ele é o verbo de Deus. Bom, aqui a Lília trouxe uma perguntinha. O que é heresia? Boa pergunta. Bom, a palavra heresia, ela vem originalmente do grego ereteia, que significa divisão. É isso mesmo. Mas uma divisão provocada por engano. Uma mentira. Por um engano. Então, a palavra foi evoluindo e passou a ter a conotação de um ensino mentiroso, falso, que
uma pessoa da verdade que separa, divide a pessoa do corpo de Cristo e de crer na verdade. Então, heresia, na verdade, é um engano, é uma mentira do diabo que pode ser contada por muitos e que aparentemente é verdade, mas só para quem não conhece as doutrinas com profundidade. Então, esse camarada, ele disse que Jesus é o arcanjo Miguel. Né? Miguel, que diz que é o príncipe de Deus que luta a favor de Israel, ele é um anjo poderoso, um arcanjo poderoso, mas ele não é Deus. Não precisa dizer o nome não, tá, gente? Mas isso é uma grande heresia. É uma grande heresia, por quê? Porque Miguel foi criado, assim como todos os demais anjos. E Jesus é o verbo, lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, era Deus. E ele inclusive diz... Jesus não foi criado, sempre existiu. Jesus, o próprio Deus encarnado. O diabo, quando ele quis elevar o seu figura do Deus invisível é Cristo. Na verdade, ele não queria o lugar de Deus, ele queria o lugar de Jesus. Então, isso não é verdade. Esta é uma heresia. Esta é uma mentira que o inimigo contou e que algumas pessoas acreditam. Esta pessoa acredita piamente nisso. Eu não estou dizendo que ele é mal intencionado, mas eu estou dizendo que não é verdade. E a palavra de Deus deixa claro que Jesus é Deus. Ele mesmo fala sobre isso. Ele fala lá em João capítulo 8, quando ele está discutindo com os fariseus, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E fez uma menção clara do nome de Deus, que o próprio Deus revelou para Moisés lá em Êxodo capítulo 3, na sarça ardente. Eu sou o que sou. É verdade, isso aí tá certo, até aqui tá certo. Outro ensinamento assim para vocês, qual que é? O que é sã doutrina? Sã doutrina é aquilo que está de acordo com o ensinamento que os apóstolos e o profeta das escrituras relatam. É o que está na Bíblia, tá? Porque muitos não entendem isso, aí fala assim, recebe uma doutrina religiosa e uma doutrina de homens. Doutrina é ensino, é você colocar dogmas, ou regras, ensino da palavra, mas um ensino distorcido, e colocar regras de homem sobre cima da sã doutrina, entendeu? Então a pessoa distorce uma coisa e coloca regras dentro de uma religião que não é regras da Bíblia, entendeu? Isso daí é heresia, entendeu? Que provoca enganos e divisão. Por isso que tem divisão, cada religião ensina uma coisa, porque Paulo fala que isso daí porventura não sois carnais, não sois meninos em Cristo, porque um fala eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, está Cristo porém dividido, entendeu? Então o que provoca divisões provoca heresia, provoca engano, provoca distorção, porque o evangelho, há um só evangelho. Por que ensina vários diferentes? Entendeu? Então, Paulo fala em Gálatas, aquele que anuncia outro evangelho, qual não é outro, e se não se conforma com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que seja amaldiçoado. Paulo fala isso nas suas cartas. Entendeu? Então, tome cuidado aí. Vamos dar sequência aqui. Agora, uma pessoa como ele, que tem vários conhecimentos, é um estudioso e tem muitas coisas que ele fala que são boas e interessantes, quando ele coloca uma heresia no meio, as pessoas que não têm conhecimento das doutrinas acabam comprando aquilo. E a grande maioria, a vasta maioria do povo que assiste na internet é gente que não tem conhecimento das doutrinas. Por conta dessas muitas heresias que estão correndo na internet, eu resolvi fazer um curso de doutrinas fundamentais da fé cristã. Nesse curso eu vou ensinar todas essas áreas da Bíblia com profundidade e vou responder a estas heresias que são contadas. Então, por isso que eu não gosto de religião. Eu estudo com ele e com outros, né? Porque é o que eu falo, eu tenho o discernimento de pegar um ensino que a pessoa está falando e comparar com o que eu já li na Bíblia, ver o que está certo e o que está errado. Mas nem todo
mundo tem essa habilidade, né? Porque não tem tempo de estudar. É isso que o diabo quer. Enche as pessoas de afazeres e de um monte de outras coisas para a pessoa não ter tempo nem de meditar na palavra, né? Para ela ser lubridiada e enganada. É isso que ele quer. Então, que nem ele vendendo curso. Eu não acho isso certo, porque a palavra diz: de graça recebeis, de graça dás. Então eu dou o evangelho de graça, eu ensino a palavra de graça, eu oriento de graça. Agora, não estou falando que ele é mal intencionado, mas eu acho errado isso, tá? Você pedir oferta, nem dízimo, que nem ele, às vezes nas igrejas dele ele fala de dízimo. O dízimo, para quem estuda a fundo, sabe para que foi dado o dízimo, o que é o dízimo verdadeiro. E o dízimo hoje é almas, né? É a pessoa que você leva para Cristo. E não é numa competição. Não é uma competição. É quanto você puder apresentar para Cristo, levar a pessoa para a palavra. Entendeu? Então, a gente sabe que isso daí é para ganhar dinheiro. Tudo bem, ele pode até usar o dinheiro do dízimo para boa causa, tudo bem. Mas não é mais bíblico nos tempos da igreja, tá? O que a gente dá é a oferta. E a oferta é para um irmão que está em necessidade, um irmão em Cristo verdadeiramente, pro seu próximo. Até um prato de comida você dá até pro seu inimigo, a palavra fala para você dar um copo de água, você já está ajudando, entendeu? Então, na verdade, irmãos e irmãs, para a igreja você dá, você não sabe para onde vai, para sustentar até pro luxuoso, para pagar a conta, para pagar o salário de pastor, entendeu? Porque quando fala que o obreiro em 1 Timóteo é digno do seu salário, não está falando de salário, de coisas de pagamento de dinheiro. É que é digno das bênçãos, das primeiras bênçãos. Aí fala de primícias, festa da primícia, a colheita, seja você um alimento ou oferta em dinheiro mesmo, porque as ofertas elas são usadas para você que prega a palavra. E isso é lícito você pedir. Vamos supor, se eu tenho um canal no YouTube, eu peço irmãos assim, eu tenho um gasto com os materiais, se eu quiser. Porque tem gente que monta o canal e faz slide, tem recursos para fazer um vídeo com mais efeito especial e tudo isso e vai dinheiro. Então é lícito você pedir ajuda de um irmão para te dar oferta, se a pessoa quiser e puder, não é obrigatório. Aí a pessoa dá uns 5 reais, dá 10 reais, o outro dá 20, dá quanto pode. É lícito isso. Agora, a pessoa vender cursos, e alguns desses cursos são caros, entendeu? Faz até parcela. Para ensinar a palavra, você está fazendo comércio da palavra. Aqui eu não estou julgando ninguém, mas eu acho errado, tá? Cada um vai dar conta a Deus do que faz, certo? Mas ele dá um ensino muito bom, o ensino dele é muito bom, eu acompanho, aprendo muita coisa com ele, só acho errado essas duas coisas dele, né? Mas é bom vocês procurar no YouTube, ou aqueles que têm o meu contato, eu falo para perguntar para mim, quando tiver alguma dúvida, e eu explico, né? Agora, quem não tem o meu contato, na área de comentário, pergunta. Quando eu puder, eu respondo. Se eu não puder, eu não respondo. Ou então, se eu puder responder, respondo num dos vídeos que eu fizer para a pessoa, entendeu? Mas sempre pergunte para a pessoa idônea, que não quer ganhar nada em troca, que não quer manipular a palavra para poder colocar vocês na mão deles e ficar tendo domínio de vocês, porque para controlar as pessoas, não. A gente foi liberto por Cristo, entendeu? Você bebe direto da fonte, pega da palavra, leia, ora a Deus, peça para o Espírito Santo te dar sabedoria e discernimento para desvaziar do seu intelecto humano carnal, na oração você fala isso, e te encher da sabedoria espiritual para você interpretar segundo a vontade de Deus, não a sua. Porque a palavra de Deus, a profecia não é dada por vontade de homem algum, Pedro fala, em 2 Pedro. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quem dá a revelação, quem dá a interpretação é a própria Bíblia, é o próprio Deus. Não é você que tira a sua própria interpretação, entendeu? Então, fique de olho aí. Vamos lá dar sequência aqui. Internet, né? Infelizmente, pessoas que têm um grande número de seguidores têm acesso a diversos podcasts, a diversos lugares e acaba propagando. E infelizmente, o número de pessoas que têm condições de ouvir aquilo e dizer, não, isso aqui não é verdade, isso aqui não é o que a Bíblia diz, esse número é muito pequeno. Então, porque a maioria gente, eu estou tem tempo de se aprofundar. No dia 10 agora de fevereiro, às 20 horas no meu canal do YouTube, né, um curso de doutrinas essenciais da fé cristã. A aula inaugural é totalmente gratuita. A única coisa que você tem que fazer é se inscrever. A aula inaugural. Depois tem outros cursos que ele cobra. Você não vai ter acesso. Mas assim, irmãos, aprenda também a avaliar assim, ó. Eu não olho se a pessoa
tem condição financeira melhor, se ela é rica, se ela é pobre, porque tem muitos ricos que pregam a palavra certinha e vão entrar no reino do céu. Jesus falou, como é difícil entrar um rico no reino do céu, mas é fácil o camelo não entrar no buraco da agulha do que o rico no reino do céu, porque o rico se corrompe por causa das riquezas, certo? Mas não, ele não disse que é impossível o rico entrar, ele disse que é difícil. Tem rico que vai entrar, que não corrompe a palavra, que coisa direitinho. Tem pessoas que é rica, não que ela enriqueceu com a palavra, que nem faz as igrejas. Ela já tem empresa, ou veio de família de pai que tem empresa e se converteu e prega o evangelho. Então ela já era rica. Tem que ter isso também, a gente tem que entender isso. Entendeu? Agora, tem pessoa que enriquece vendendo a palavra, que isso daí é outro engano, é outra fraudulência que ela vai dar conta a Deus. Entendeu? Mas eu não tô aqui para julgar isso, cada um vai dar. Então, você tem que saber avaliar essas coisas. Então, às vezes, mesmo que a pessoa na internet, você tem essa liberdade. Porque nas igrejas, você não pode ter essa liberdade de você comparar com a Bíblia e contestar o que a pessoa está falando. Na internet, não. Eu sigo ele, mas o que ele fala que não está de acordo, eu chuto para fora. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele ele pede dinheiro, se ele não pede, eu colho o que está de acordo com a palavra. O que ele fala que não está de acordo, isso aqui não está. Entendeu? Aí eu chuto para fora. É isso a avaliação que eu faço. Entendeu? Tudo, né? Então se inscreva. Mas na internet tem muitos falsos profetas também. Vocês têm que tomar cuidado. Eventualmente, se você decidir comprar o curso, será muito bem-vindo. Então, a primeira heresia que eu queria citar aqui, que para mim é seríssima, é o fato de que eles afirmam que Jesus é o arcanjo Miguel. Não é. Jesus não é o arcanjo Miguel. Jesus é Deus. Deus Filho. Deus Filho. Na Bíblia você vê em inúmeros lugares, né, o pai falando com o filho, o pai aparecendo junto com o filho, e, portanto, a Bíblia diz em Colossenses que Jesus é o Criador de todas as coisas. Nada que foi feito se fez. Nada que foi feito se fez. Então, tudo foi feito por ele e volta para ele. Jesus não é o arcanjo Miguel. Jesus nunca foi criado. Deus encarnado, Deus Filho. Os anjos foram criados, Jesus não. Deus existente eternamente, onipotente, onipresente e onisciente. Ok? As segunda heresias que muito comumente correm, é uma heresia mais prática, vamos dizer assim, é que as pessoas perdem a salvação se cometer um pecado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Já fiz vídeo sobre isso. Você acredita que você foi salvo pelas obras ou pela graça? Pela graça. Escreve aqui para mim. Única e exclusivamente pela graça, misericórdia da parte de Deus mediante a fé na obra de Cristo, não das minhas obras. Por graça sois salvos por meio da fé. A Cíntia está dizendo graça, olha todo mundo dizendo isso não graça. Vem de mim, não vem de vós, é dom de Deus. Para ninguém se gloriar, preparado para as boas obras. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ok? Bom, porque, lá na carta de Tiago fala, a fé sem obra é morta, lógico, porque primeiro vem a fé, irmão, na obra de Cristo. Depois, o Espírito Santo que vem habitar em nós pela fé, ele vai nos conduzir a fazer as boas obras como gratidão a Deus. Entendeu? É isso. Então você pode ser, vamos supor, se você não entregou a vida para Jesus, você pode fazer a maior caridade que for, fazer quantas caridades você quiser, entendeu? A Bíblia diz, não eu, tá? Se você não entregou a vida para Jesus, você não é salvo. Porque aí você está comprando a sua salvação, entendeu? E a salvação é de graça, mediante a fé. Depois a gente vai fazer obra não para ser salvo, mas para testemunhar que a gente foi salvo. Entendeu? Você quer ser grato a Deus pela salvação, entendeu? É isso. Mas muitos não concordam, acham que eu estou falando bobagem. Então, a Bíblia diz isso, está lá escrito em Efésios. Não sou eu que estou falando, não. Vai lá comparar lá. Salvos pela graça, eu quero perguntar uma outra coisa para você. Uma hora está salvo, outra hora não está. Você perde a sua salvação que você ganhou pela graça por causa de um pecado? Quem acha que perde, claro que não. Sim. Quem acha que não perde... Nós somos todos pecadores, certo? João fala, na carta de João, vai lá para a carta de João. Quem disser que não tem pecado, o mentiroso fez. E a palavra da verdade não está nele. Então, o que o cristão não faz é viver na prática do pecado.
Você peca eventualmente por acidente, por fraqueza, mas você está lutando ali contra a sua carne. Mas uma vez você peca, uma vez ou outra você vai pecar. Aí você confessa os seus pecados, pede a intervenção de Jesus Cristo, que é o advogado mediante o juiz, que é o Pai, Deus Pai. Aí o sangue de Jesus te purifica e você volta ativa. E depois, passa o tempo, daqui a pouco você tropeça e cai de novo. Se for assim, então você nunca vai ter salvo. Você vai perder a salvação, vai ganhar, vai perder, vai ganhar. O que é isso? Aí Jesus fala, ó, se credes em mim e naquele que me enviou, tendes a vida eterna. O que é eterno você não se perde, é eterno. E outra, aquele que crê em mim, nas minhas palavras, tem a vida eterna. Não é de condenação, mas passou da morte para a vida. Você vai voltar para a morte de novo? É que as pessoas confundem. As pessoas confundem religioso que vai na igreja, que cumpre regra, que dá o dízimo, faz isso, esse é salvo. Não é. Esse daí é um religioso. Não estou falando que todos que frequentam a denominação não é salvo. Não, irmãos. Deus mesmo fala em Apocalipse que tem povo dele lá, dentro das denominações, mas sendo enganado. Tem gente que frequenta a denominação, até líder religioso que é sincero, que é correto, mas que está entrando numa denominação que não leva ninguém à salvação. O que leva à salvação é a palavra, é Cristo. Lógico que lá você pode ser salvo porque você ouviu a palavra e foi salvo, entrou no seu coração, entendeu? Mas não é a religião que te salva, não é a igreja de pedra que te salva, entendeu? É a sua transformação de vida. E teve o impacto da palavra, penetrou na sua alma, você acreditou naquilo e foi selado com o Espírito Santo, mudança de vida. Aí é a conversão, que é um processo que vai até o final da sua vida. Deus vai moldando o seu caráter, entendeu? Agora, quando você tem um remorso, que é diferente de arrependimento, arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Remorso, você não é salvo por remorso. Então você muda por fora, exteriormente, mas por dentro, o que Jesus falou para os religiosos fariseus? Sepulcros caiados, hipócrita, vai lá, tá no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, certo? Bonito por fora e pode por dentro. Então eles cumprem regra religiosa, dá o dízimo, vai lá, mas ele nunca teve regeneração, não nasceu de novo, não teve mudança de vida por dentro, mudança de caráter. Entendeu? Esse genuíno que mudou o caráter, mudou a vida, nasceu de novo, ele nunca perde. Vou enviar o Consolador que vai ficar convosco para sempre. Se ele vai ficar para sempre, o Espírito Santo não sai do crente mais, do verdadeiro. Agora, quem vive pecado, ou finge de cristão, ou é um religioso, esse não perde a salvação porque ele nunca teve, ele só cumpre regras religiosas. Entendeu a diferença? Agora, tem quem vai na denominação e teve também transformação de vida, mas é enganado porque não se alimenta diariamente das escrituras, então ele está lá frequentando porque acha que vai ser salvo porque ele vai lá na igreja. Mas ele é honesto, ele é salvo direitinho, certo? Ele é genuíno. Agora, tem uns que só vão lá cumprir regras, não teve mudança de vida, esse nunca foi salvo. Entendeu? Ele conhece a letra da palavra, é igual o falso profeta. O falso profeta, ele estuda, vai na faculdade de teologia, tem conhecimento da letra, prega na igreja, mas ele não tem o espírito. Vai na carta de Judas. Falsos pastores que não têm o espírito. Ele conhece a letra, ele conhece a palavra, mas o espírito, a unção do espírito, ele não tem. Ele não é um genuíno. Por isso que é falso profeta. É igual o diabo não conhece da Bíblia e ele não distorce. É a mesma coisa, irmãos. Esse falso profeta, ele se batizou nas águas, ele só não tem o batismo do Espírito, mas ele batizou nas águas, ele fez curso de teologia, ele conhece da Bíblia, mas ele distorce, ele é falso profeta. Não é o tanto que você conhece da Bíblia, é o tanto que você conhece e pratica. Não adianta você conhecer e distorcer a palavra e não praticar o que é certo. Entendeu? Então esse nunca foi salvo. É isso que a pessoa não entende. Ele não perde a salvação, ele nunca teve. Ele perdeu porque o ônibus passou, é igual você tá no ponto, deu sinal, o ônibus passou. O ônibus não era seu, mas você ia estar, mas ele passou, você perdeu, entendeu? Mas você nunca teve o ônibus, certo? É assim, perder a salvação é nesse sentido, não é que você foi salvo e perdeu. Uma vez salvo, salvo para sempre. Um salvo, ele não vai viver em pecado, ele vai pecar sim, mas eventualmente, não é porque ele pecou, se você fez um pecado grave, você vai acontecer com você vai arcar com a consequência. E como foi Davi? Olha Davi, o pecado grave que Davi fez. E ele não foi salvo? A Bíblia diz que ele foi salvo, só que ele arcou com as consequências aqui. Ele teve uma vida arruinada na terra. Entendeu? A diferença é essa. Entendeu? E muitos não entendem isso. Vamos lá, vamos dar sequência. Não. Olha, aqui a gente já vê divisão no meio da galera.
Bom, se você perder, a pessoa, mas adulterou. Se ela adulterou, perdeu salvação. Mas Jesus vem e fala que uma pessoa só por olhar para uma outra e desejar uma outra já está cometendo adultério. Jesus falou isso. Qual o pecado? Só de você pensar numa mulher com os olhos impuros, você já... Então ninguém está salvo. Eu mesmo, às vezes é pensamento na minha mente, eu não quero que venha, eu repreendo ele. Falo, sai daqui, está repreendido em nome de Cristo. Eu não vou pôr em prática, mas é em pensamento. Ou o inimigo manda pensamento na minha mente para me pecar, para me tentar, ou eu mesmo, a minha carne, vem esses pensamentos do nada às vezes. Então eu tô perdido. Entendeu? Então, não faz sentido isso. E outra, a adúltera pecou. Jesus falou, atira a primeira pedra quem não tem pecado. Aí, só o fato dela, e ela foi salva, só o fato dela ser salva não quer dizer que é uma licença para ela viver em pecado. Ela pode cair em pecado. O que Jesus falou pro paralítico que ele curou? Vai e não peque mais para coisa pior não te aconteça. Mas a coisa pior não era a perda da salvação. A coisa pior, o que aconteceu com ele? Ele foi lá, o tempo perdido que ele estava paralítico, depois que ele foi curado, ele foi procurar se envolver com prostituta, né? Aí o que aconteceu? Aí ele foi pego, aconteceu um monte de coisa, ele foi crucificado. Foi a coisa pior que Jesus, ele foi salvo. Só que ele foi crucificado. Ele morreu crucificado, porque Jesus avisou. E ele foi repetir o pecado. Quando ele falou da mulher adúltera, ele falou, vai e não peques mais. Entendeu? Não que ela não ia pecar, ele está falando para ela não viver em pecado e não fazer a mesma prática. Entendeu? Mas o ser humano vive no corpo de carne. Então, vez ou outra... João fala, aquele que disser que não tem pecado, mentiroso é, e a palavra da verdade não está nele. Entendeu? Não é que você, como cristão, você não vai viver em pecado, mas eventualmente por fraqueza da sua carne, você está lutando contra, mas você peca. Entendeu? Aí você confessa para Deus, peça a justificação pelo sangue de Cristo, a intervenção de Cristo ao justo juiz que é o Pai, e ele te renova. Entendeu? É isso. Você não perde a salvação, senão Davi teria perdido. Entendeu? Agora, o fato de você saber que não perde a salvação não é conduto para você viver em pecado. Aquele que fala, entreguei a vida para Jesus, posso viver do jeito que quero e pecar à vontade, esse sim nunca foi salvo, porque o pensamento dele já não é de um salvo. Entendeu? O pensamento eu estou salvo, vou lutar contra o pecado, vou fazer o que eu puder para resistir. Mas uma vez ou outra você sabe que você vai tropeçar, porque você ainda está no corpo contaminado. E por isso que a palavra Paulo fala que o Espírito milita contra a carne. Às vezes o Espírito Santo quer que você faça uma coisa, a carne quer outra. Então você vai guerrear, você vai lutar contra a sua carne. Entendeu? Porque se fosse assim, você não ia ter que lutar contra a carne. Oxi, entendeu? Dormir mesmo com uma mulher, chegar a se deitar com ela ou só desejar. Porque se você perder assim, irmãos, quem está seguro da sua salvação? É um tal de perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Você não perde a salvação por causa de um pecado. O pecado, ele tem uma série de consequências. O pecado, ele pode até abrir portas para que o inimigo venha sobre a sua vida e te destrua. Você se lembra daquele caso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele conta de um homem que tinha relações sexuais com a sua sogra. Sogra não, madrasta. Sogra madrasta, né? A mulher de seu pai. Madrasta é a mulher que casou com seu irmão. Não é irmão, é o pai. Que ele foi admoestado muitas vezes e ele não se arrependeu. E aí Paulo fala, entregue o corpo para Satanás, para a destruição da carne, para que a alma seja salva. Aí, ó. Quer dizer, ele então, teve esse pecado grave, e só que ele provavelmente ia pegar uma doença ou alguma coisa assim, alguma consequência ele ia ter, igual Davi teve quando pecou, certo? Mas ele ia ser salvo, entendeu? Isso não quer dizer que é licença. Ninguém está falando isso, irmãos. Porque o que vive pecado nunca foi salvo, tá? Então, ninguém está falando, então eu posso pecar à vontade. Tudo bem, se você peca aqui e faz o pecado grave, você está salvo, mas sua vida aqui vai ser totalmente destruída aqui na terra. Você vai colher o fruto bem amargo e vai sofrer de algum tipo de sofrimento grave. Entendeu? É isso que a pessoa não entende. Entendeu? Agora, se você pensar, não, então eu posso viver em pecado, que eu vou ser salvo mesmo, isso não é pensamento de salvo. Aí você já está com maquinações, você já está
é igual a pessoa, ó, eu vou entregar a vida para Jesus no último minuto de vida. Você está premeditando uma coisa. Entendeu? Então isso não é salvação, você não vai ser salvo. Deus conhece o coração, ele olha lá dentro, se você está arrependido mesmo ou não. Você que vai enganar Deus. Satanás ia colocar provavelmente uma enfermidade na vida dele, mas ele estava salvo, porque ele era um salvo. Então, a gente precisa agora, tem muita gente perguntando, mas é a blasfêmia do Espírito Santo. Aí é que está. Eu creio que existe um único pecado que pode tirar a salvação de alguém. Não. Aí ele já errou. Ó, nada tira a salvação do verdadeiro salvo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Tem 3 tipos de blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma é quando uma pessoa é usada por Deus, faz algum ato milagroso e a pessoa fala que foi ação de Satanás, como fez o religioso fariseu com Jesus, que Jesus curou, ele falou que era por meio de Beelzebul, certo? Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão ali naquele momento e nem no futuro. Jesus fala, aqueles que pegam contra o Filho do Homem tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesse tempo, nem no vindouro, certo? Outra blasfêmia com o Espírito Santo é você falar que é fazer obra do diabo e falar que é a ação do Espírito Santo. Também é blasfêmia contra o Espírito Santo. Também não tem salvação. E a apostasia. O que é apostasia? Muitos, por conhecer grego, falam que apostasia é divórcio. E é verdade, divórcio, afastamento da fé. Só que, entenda uma coisa, irmãos e irmãs. A pessoa pode ser uma religiosa, saber de algumas coisas da Bíblia, da palavra, mas aquilo não penetrou na alma dela. Os falsos profetas são assim, eles distorcem a palavra, entendeu? E ele não tem o espírito, vai na carta de Judas, falsos pastores que não têm o espírito, entendeu? Então, ele nunca foi salvo, então ele nunca teve o Espírito Santo, ele conhece a letra, mas não tem o espírito habitando nele. É uma coisa, ele não teve arrependimento genuíno, porque se ele tivesse, ele não ia distorcer a palavra e não ia enganar ninguém. Para começo de conversa, e concorda? Então, agora, tem um erro que a pessoa comete, por exemplo, uma pessoa salva, aí ela interpreta mal as escrituras e acha que tem que dar o dízimo. O que vai acontecer com ela? Ela é salva, só que ela vai dar conta a Deus do que ela cobrou dos fiéis, mesmo que ela foi enganada. Ela não teve intenção maliciosa, mas ela teve uma interpretação, só que ela vai dar conta a Deus, ela vai perder galardão no céu, entendeu? Por causa disso. Entendeu? Mas ela é salva. Agora, se a pessoa tem intenção, e Deus conhece o seu coração, de ganhar dinheiro em cima, aí você não é salvo, porque você está de malandragem. Você nunca foi salvo. Você é o falso profeta. Entendeu? Então a apostasia é o quê? É uma pessoa que conheceu a palavra, não é uma pessoa que teve o Espírito Santo. E desviou, saiu, abandonou, falou, não quero nunca mais Deus, e não volta nunca mais mesmo. Não é aquela pessoa que desvia por um tempo, que é verdadeiro salvo, mas por algum motivo ela se desvia da palavra, se desvia do ensino, se desvia da justiça de Deus, e depois volta, porque tem uns que voltam depois. Tá falando de uma pessoa que abandona de vez e não quer nunca mais, entendeu? Isso é apostasia, só que ela nunca teve o Espírito, ela nunca foi salva, ela conheceu a verdade por um tempo, andou no caminho da justiça por um tempo e depois se desviou. Ela não tinha o Espírito. É isso que a pessoa não entende. Tá na Bíblia isso. É só você estudar com afinco que você entende o que eu falo. Vamos lá. Que é a blasfêmia contra o Espírito, que é, na verdade, rejeitar a Cristo. Então, se uma pessoa... Sim, rejeitar a Cristo é a blasfêmia contra o Espírito. Cristo como Senhor e Salvador. Mas ela não aceitou a Cristo. Ela aceitou a letra. Ela mudou, ela cumpriu regra religiosa, deu o dízimo, foi para a igreja igual, ó, quer ver uma coisa bem certa disso daí? A oração do publicano e do religioso. O religioso, ó pai, graças eu te dou, porque for no templo, dou o dízimo, faço isso, faço aquilo, não sou como esse roubador aí, né? E o outro, não usando os olhos para o céu, falou, tem misericórdia de mim, pecador. Quem foi salvo? O publicano. E o outro não, porque aquele se exaltou. Ele se achava que, por causa dele cumprir regra religiosa, fazer isso, ir na igreja, dar o dízimo, fazer jejum, ele estava salvo. Ele nunca foi salvo, ele só cumpriu regra. Entendeu? O verdadeiro salvo tem mudança de vida. Não é só ir num tempo, dar dízimo e... não, agora é com Deus. Não é assim não, irmãos. Vamos lá. Pela graça foi salvo. Mas se em algum momento, por alguma razão, ele fala, eu não quero mais, eu não creio mais em Jesus, e aí ele volta, né, para aquela vida sem Cristo,
esse camarada pode perder a salvação pela Perde, nunca foi salvo. Um camarada desse aí, o verdadeiro salvo, ele pode. Quer ver outro exemplo aqui? Os apóstolos, eles foram martirizados, morreram, foram decapitados, muitos deles foram crucificados igual a Jesus, foram queimados por Nero, mas abandonaram a fé? Eu pergunto, algum deles abandonaram a fé, irmãos e irmãs? Se você conhece da história do cristianismo, a resposta é clara. Entendeu? Você pode passar o que for, o verdadeiro cristão não abandona a fé, porque uma vez salvo, ele foi salvo para sempre. Certo? Agora, uma pessoa que não tem o Espírito, nunca teve, só conheceu da letra, só praticou regra religiosa, nunca foi salvo, nunca teve o Espírito. Esse abandona. Chega uma hora que a luta, as perseguições, as aflições, as tribulações da vida, ele fala, não aguento mais, sai fora. Nunca foi salvo. Se esse um dia for eu nunca fui salvo. Entendeu? Se eu me afastar, eu nunca fui verdadeiro salvo. Eu fui só um conhecedor da letra. Ensinei para a pessoa, mas só conhecia a letra. Eu não era um praticante, não andava no caminho do Senhor. Não estou falando de um erro meu aqui e ali, um pecadinho aqui e ali. Eu estou falando que eu desvio totalmente. Nunca fui salvo. Nunca tive o Espírito. Foi só a letra. É isso que a pessoa não entende. Esta heresia de que a pessoa, se cometer um pecado qualquer, ela perde a salvação, tem tirado o sono de muita gente, tira a paz de muita gente. Porque quem não é pecador, quem não peca, eu não estou falando só de pecados sexuais, você pode pecar com muitas coisas, ter inveja, ter raiva, explodir com alguém, xingar uma pessoa. Quer dizer, a pessoa, ela está efetivamente perdendo a salvação? Claro que não. Alguém perguntou, a blasfêmia contra o Espírito é apostasia? É a apostasia. Eu vou dar um exemplo. É uma das coisas. Lá no livro de Hebreus, capítulo 6, o apóstolo Paulo fala de pessoas que foram iluminadas, provaram o dom celestial e os poderes do mundo vindouro e caíram. E aí ele diz, é impossível renová-los para o arrependimento. Porque de novo crucifica o Filho de Deus. Este que não vai ser crucificado. Que eles caíram, é impossível renová-los para o arrependimento. Mas então, aí é que eu estou falando, hein? Eles nunca tiveram o Espírito Santo. Eles conheciam as regras religiosas, as práticas, conheciam a palavra, mas nunca entrou o Espírito Santo nele, entendeu? Eles só conheciam o mundo vindouro, conheciam a justiça de Deus, entendeu? Mas não tinha verdadeiramente uma conversão, certo? Não tinha. É isso que as pessoas não entendem. Falar foram convertidos e desistiram. Não existe isso. Você é convertido genuinamente, você desistir, gente. Não existe isso daí. E outra, quem vive na prática do pecado, quem vive e não se arrepende dos seus atos, não, eu já estou salvo, já entreguei a vida para Jesus, então posso pegar à vontade. Isso nunca foi salvo, isso não é salvo, gente. Você que erra, todos nós erramos uma vez ou outra e até o final da nossa vida vamos errar. Mas você não vive no erro, você não vive na prática, é diferente, entendeu? Porque esse que vive na prática nunca foi convertido. Meu Deus do céu, é difícil de entender. O pecado que Paulo estava falando. Ele estava falando para a igreja dos hebreus. Por causa da perseguição, muitos judeus convertidos estavam voltando a sacrificar animais. Você está renegando o sacrifício de Cristo na cruz. Você vai sacrificar um animal? No Antigo Testamento classificava, que Jesus não tinha vindo ainda. Porque se vocês caírem da fé desta maneira, não tem volta. Então, eu quero dizer para você... o sacrifício de animais era uma representação que Cristo ia vir um dia. Era para derramar o sangue que os animais representavam Cristo no futuro, no Antigo Testamento, né? Com o povo hebreu lá. Aí depois que Cristo veio, não tem mais sacrifício de animais. E aqueles estavam voltando, já tinha recebido Cristo, mas de boca. Eles não se converteram verdadeiramente. Entendeu? E aí eles voltaram a sacrificar animais, porque quem é verdadeiro salvo nunca vai voltar a sacrificar animais, entendeu? Agora, os hebreus de hoje que sacrificam animais, eles não acreditam em Jesus, que Jesus já veio, ele acredita no outro Messias que está por vir, que é o anticristo, certo? Só que eles vão se converter lá na frente, aí é diferente. Não uma pessoa que já se converteu vai perder a salvação, não. Tem pessoas que só cumpriu ritos, entendeu? Nunca foi salvo, nunca teve o Espírito. Que a blasfêmia do Espírito, que na minha opinião é a rejeição de Cristo,
efetivamente, como foi lá em Mateus capítulo 12, esta não tem perdão. Tá? Então, pode perder a salvação, na minha opinião, neste único caso. Não perde tá? salvação. Perde, esse caso perde porque ele nunca teve salvação. Vamos para mais um aí, senão vai ficar muito longo. Pode acontecer com uma pessoa cristã. Que se diz cristã, né? Cristã, não que é cristão. Alguém perguntou assim. Com cristão não acontece. Hebreus? É o que. É o joio e o trigo. Não tem o joio Mateus lá, no Evangelho de Mateus, vai ler lá. O Jesus fala, quer que eu separe os discípulos, o joio do trigo? Não, deixa crescer, porque senão vou tirar o trigo junto. Aí os ceifeiros, que é os anjos, no final do tempo vai vir e vai botar o joio para queimar, a palha. Entendeu? Então, separar o joio do trigo. O que é joio e trigo? Verdadeiros cristãos e falso cristão. Falso cristão nunca teve o espírito, gente. Ele já diz a palavra falso cristão. Só vai na igreja, só cumpre regra, mas nunca teve mudança de vida verdadeiramente genuína. Não nasceu de novo, não entrou o Espírito Santo na pessoa. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Conhecedora da palavra. O livro de Hebreus não há uma certeza absoluta de quem o tenha escrito. Sim, é verdade isso. Muitos afirmam que foi Paulo. Eu também acredito. Mas eu acredito que seja Paulo, mas não sabe ao certo. Que falo a respeito disso. Que não tem um nome especificado. Não é certeza absoluta. Todas as cartas Paulo assinou. Paulo fala aqui Paulo e tudo, mas Hebreu não fala, né? Ninguém sabe ao certo quem é a carta de Hebreu. Eu quero acreditar que seja Paulo, mas não posso afirmar, né? Então vamos lá. A linguagem do livro é um pouco diferente da linguagem do apóstolo Paulo, os termos que são usados. Mas há muitas evidências também que possa ter sido ele. Então, normalmente eu falo que foi Paulo, mas não fecho questão, é possível que seja Silas, né, um discípulo de Paulo, e portanto ele tinha uma teologia paulina, mas tinha uma linguagem um pouco diferente. Uma terceira heresia, que é muito comum hoje na internet, gente, é a pessoa acreditar que ela pode ser cristã e ela pode acreditar em outros livros que não são a Bíblia. Isso, mas eu queria fazer aqui uma explicação a respeito da heresia e de um engano teológico. Nem todo engano teológico é uma heresia. Exato, e também está certo. Por exemplo, às vezes é um erro. Tem gente que acha que o batismo só pode ser nas águas. Ele quer dizer nas águas. Por imersão. Nós batismos por mergulhar na água. Assim. Outros joga só um pouco de água no corpo e muita gente acredita, e faz assim o batismo. Os presbiterianos, os metodistas batizam, os católicos batizam crianças. E batizam por aspersão. Isso é um engano, na minha opinião, mas não é uma heresia. Não é uma heresia, uma heresia é um engano tão poderoso que ele é capaz de afastar a pessoa da verdade e, portanto, da salvação. Tá? Por exemplo, há algumas religiões que acreditam que, além da Bíblia, existem outros livros sagrados que estão na mesma é só a Bíblia, que a Bíblia. Por exemplo, a salvação é só a Bíblia. O livro dos Mormons. Os Mormons acreditam que o livro dos Mormons é inspirado, é a verdade. Não é. Ou de Ellen White. Os adventistas acreditam que os também escritos de Ellen White são inspirados por Deus. Não é. E que ela teria sido inspirada por Deus. O de Allan Kardec também. Os espiritismos falam que foi Jesus, algumas partes eles creem, outras não. Também não é. Nenhum livro é. Então vamos adiantar aqui um pouquinho que já está ficando longo aqui o... Ele tem mais dois aqui. A Bíblia está crendo numa heresia. Isso, quem crê em outros livros que sim. Via de regra, ou acrescentam não é só a Bíblia. Algo aquilo que a Bíblia diz ou contradiz. Que a Bíblia diz. Isso. Então, o Hugo Marx está falando dos livros apócrifos. Sim, os livros apócrifos, na verdade, eles foram livros que foram sendo inseridos ao longo da história na Igreja Católica, mas que não entraram na formação do cânon. O livro de Enoque e outros mais, né? Pseudepígrafos. Alguns são heréticos, outros não, tá? Uns são verdadeiros, que não entraram na Bíblia, outros não.
Aí você tem que saber avaliar o que está de acordo com o que já tem. E esse é o que o rapaz comentou, de livros apócrifos. Tá? Vamos dar sequência aqui. O livro, né, os livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Aqui, ó, Número e peraí, que ele vai falar uma coisa aqui interessante. de Enoque, outros mais, né? Os pseudepígrafes também. O livro da Torá não, o livro, a Cleusa está perguntando. O da Torá é o livro da lei de Moisés. É o livro de Número, Levítico, Deuteronômio, Êxodo e qual que é o outro mesmo? Levítico. Os 5 livros da lei. Então esses é a Torá, entendeu? Esses é o que já tem na Bíblia, entendeu? Não, a Torá é Bíblia. A Torá, na verdade, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Os livros escritos por Moisés. Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. É Bíblia. A partir de Gênesis. Torá é Bíblia. Moisés escreveu Gênesis. Então, nós cremos no livro da Torá. Agora, estes outros livros não são inspirados por Deus. E, portanto, quem acredita nesta verdade, na verdade, está crendo numa heresia. Uma quarta heresia que eu quero citar é a heresia de que o crente pode ser possuído por demônios. Isso, não. A palavra de Deus diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não toca. Então, um crente genuíno nunca pode ser possuído. O inimigo pode soprar no ouvido dele coisas que eles enganar a pessoa, mas possuir, nenhum cristão é possuído. E se tem na igreja possessão de algum cristão, é mentiroso, porque então não é cristão a pessoa, entendeu? Ela não é cristã, ela não foi convertida, como eu digo aqui, né? Porque um verdadeiro cristão já está ocupado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo comprou aquela casa. Comprou, já é de posse, foste selado, Efésios. Depois de ouvir a palavra da vossa salvação, tendo nela crente, foste selado. Ó, mais um, para você ver que não perde a salvação. Foste selado, isso é propriedade de Deus, entendeu? Vamos lá. Como para vocês, queridos? O diabo pode te tentar, exato, ele pode dominar algumas áreas da sua vida, mas ele não pode te possuir. Ele não pode entrar no teu corpo e, sabe, dominar você completamente. Só se a pessoa foi incrédula, aí sim. O crente é o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai dar lugar pro diabo? O diabo possui só quem é incrédulo. Quem não tem o Espírito Santo. Muitas vezes acreditada por crentes que não conhecem a palavra de Deus com profundidade. Então, de novo eu quero falar para vocês aqui, gente. Essa live é muito importante. Mas no dia 10 de fevereiro... Tá, vou adiantar um pouco aqui que já tá indo muito tempo. É ter uma fé tão frágil, baseada em emoções. Deixa eu ver se... não... Peraí. Ó, o que eu acabei de falar, ó. Vamos ver. Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai dar lugar pro diabo entrar? Então, de fevereiro eu vou fazer uma live gratuita e vocês vão ser... Quero falar logo do último para mim parar o vídeo logo. A Deus não conhece a palavra de Deus com profundidade. O segundo erro é ter uma fé tão frágil, baseada em emoções. Isso. E não em fundamentos sólidos. É aquele crente que o tempo inteiro ele pensa que o que ele sente é a verdade. Então se ele sente que alguma coisa ruim vai acontecer, vai acontecer. Se ele sente que Deus não o ama, então Deus não o ama. Se ele sente que ele perdeu a salvação, então ele perdeu a salvação. Não. A Bíblia diz que o coração do homem é extremamente corrupto. Quem conhecerá? Nós não andamos por sentimentos. Sim, nós andamos fé. Pela fé. Fé na palavra de Deus. Na palavra de Deus. O que está escrito lá. Jesus lá em Mateus 7, de 24 a 27. Emoções. Ele conta uma parábola de dois construtores que vão construir uma casa. O primeiro, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha caiu é a Cristo, chuva, transbordaram que é a palavra. Sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, que não caiu.
porque foi edificada sobre a rocha. A rocha é a verdade, é Cristo, é a sua palavra. Jesus está dizendo que o camarada que constrói a sua vida, essa casa aqui representa a vida, né? Que constrói a sua vida em cima da palavra que Jesus fala e ele a pratica, ele é como o construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir a chuva, os ventos, a tempestade, as ondas e nada derrubou aquela casa. As tribulações da vida que te acompanham não te derrubam, porque você está com Deus, você está firmado na palavra, entendeu? Os ataques, um monte de coisa, não está falando de casa física, está falando de você, entendeu? Ele está usando uma figura. Esse vento, essa chuva forte, a casa vai ruir. Se for feita na areia, construiu a casa na areia. Ele é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia, quando vem a tempestade, a casa vai ruir. Ou seja, se você não tem, meu irmão... Bom, então foi isso, eu vou parar isso, não ficar grande o vídeo. Foram as heresias e os enganos que ele estava falando, que leva pessoas ao engano, tá? Então, levado pelas emoções. A gente precisa da emoção para também se comunicar com Deus e sentir Deus. Mas não é porque você não sente às vezes Deus, é que você não é salvo. Porque às vezes acontece, nem sempre eu sinto Deus, irmãos. Acontece, entendeu? Então a gente não vive por sentimento, vive por fé na palavra. Se Deus falou que... sabe quando você sabe que você é salvo? Olhe para sua vida lá atrás, quando você entregou a vida para Jesus. Olhe para sua vida lá atrás e olhe para hoje. Teve mudança relevante na sua vida? Você deixou de praticar muitas coisas erradas que você praticava lá atrás? Você ama a palavra de Deus? Você ama a Deus? Você tem amor pelos irmãos? Você tem... tudo isso é evidência de que você é salvo. Você tem o Espírito Santo. Se a sua vida não mudou, você continua no mesmo defeito, fazendo as mesmas coisas erradas que você fazia lá atrás, não é uma coisa ou outra errada. É um monte de coisas erradas que você fazia lá atrás. Você continua na mesma prática. Você não mudou nada. Você tem... E não é um novo cristão. É um cristão que eu estou falando que já tem 2 anos para frente com Cristo, de convertido. Não estou falando um novo cristão que ele ainda vai ser moldado. O Espírito Santo ainda vai trabalhar nele. Entendeu? Agora, se o cara já tem mais de 2 anos, ou a pessoa, ou a mulher, e não tem mudança de vida, aí ela não tem que avaliar se ela é convertida mesmo ou não, essa pessoa. Entendeu? Então é esse o vídeo, tá? Então um abraço pra você, Deus abençoe, compartilha o vídeo, deixa o like, dá o sininho de todas. E obrigado aos novos inscritos, quem tá compartilhando, muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos. Fui, tchau.